convidar as crianças, quero compartilhar com vocês uma palavra. Nós temos falado nesta série de mensagens, despertando para a abundância. Nós temos entendido essa questão da abundância, como Deus quer que tenhamos abundância, prosperidade, como Deus quer que você tenha a ampla suficiência em cada área da sua vida. Deus não quer que você tenha falta. Às vezes nós não entendemos isso ou achamos que nascemos para o sofrimento. Isso não é verdade. Às vezes a forma com a qual nós estamos conduzindo a nossa vida nos empobrece. A maneira com a qual nós conduzimos a nossa vida familiar nos empobrece. Às vezes a forma com que nós conduzimos a nossa vida profissional nos empobrece. E nós estamos aqui despertando para uma vida de abundância. Em João, no capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho falado aqui, nesses últimos cultos, nessas últimas reuniões, que sempre nós atribuímos, quando nós lemos esta palavra e falamos, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir, nós logo pensamos no diabo. O diabo é que rouba, o diabo é que mata, o diabo é que destrói, e aí nós terceirizamos o problema, e aí nós achamos um culpado e resolvemos todos os nossos problemas. A solução é, culpem o diabo e pronto. Quando na verdade o ladrão, muitas vezes somos nós mesmos, através de decisões, de atitudes que nós tomamos, que acabamos por roubar o nosso próprio futuro. Sabe que hoje tem muitas pessoas na obra de Deus que sofrem, que padecem, que passam dificuldades, e não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com as decisões que essa pessoa tomou ao longo da sua vida. Tem muito mais a ver com a própria pessoa, com a maneira com que ela dirige a sua vida, do que propriamente dito com o inimigo, com o diabo, ou com qualquer entidade do mal. Então é importante a gente entender isso, que as nossas ações, as nossas decisões, muitas vezes roubam o nosso futuro, roubam a nossa vida, matam os nossos sonhos e destroem muitas coisas à nossa volta. E eu tenho também falado que existem crenças que nós construímos que são crenças limitantes. São crenças que nós adquirimos durante a vida que vão paralisando os nossos sonhos, os nossos projetos. Uma crença limitante em que algumas pessoas pensam, de onde eu saí, eu nunca vou poder ser ninguém na vida. Com a família que eu tenho, a situação que eu vivo, eu nunca vou, isso não é para mim. Pobre não tem direito a nada. Quem nasceu para viver na miséria, na pobreza, nunca vai ter nada. Isso é uma crença limitante que às vezes nós adquirimos durante a vida, que é um ladrão, que rouba, que mata e que destrói. Então você não pode se ver dessa maneira. Eu tenho falado isso aqui insistentemente, que nós somos herdeiros do Senhor. Agora, muitos herdeiros não estão vivendo como herdeiros, porque não sabem acessar essa herança. Muitas pessoas têm direito a uma vida melhor, mas abrem mão, ou seja, se deixam roubar, porque ao longo da vida adquiriram uma crença limitante. Então, é aquela pessoa que não acredita que pode ter algo melhor. Isso é tão sério, e eu falei isso aqui recentemente, que eu me recordo, eu não gosto de falar da vida dos outros, eu falo do que eu vivi. Eu me recordo da minha mãe, que quando a minha mãe faleceu, e eu e a bispa estávamos na casa dela, organizando as coisas, enfim, e aí de repente eu abri um armário da minha mãe, e tinham diversos jogos de pratos, que ela nunca havia usado. Estavam todos na caixa, fechados, 4 ou 5 jogos de pratos. E nós olhamos para aquilo e eu me lembro da minha mãe falando, isso aqui é para uma ocasião especial. Isso aqui é para um momento especial. Isso aqui é para uma ocasião especial.
Qual ocasião mais especial do que o dia de hoje? Qual ocasião mais especial do que quando você reúne a sua família todos os dias em volta da mesa para poder fazer uma refeição? E a minha mãe não se beneficiou do que ela tinha. Jogos de talheres fechados, né, da Tramontina, da época que a Tramontina fazia aquelas coisas, acho que ainda faz, né? Mas assim, aquelas coisas pesadas, guardado dentro de um armário, nunca foi utilizado. Sabe o que é isso? Uma crença limitante, em que a pessoa acha que ela não tem o direito de usufruir do melhor. Então, quantas vezes nós deixamos a nossa melhor roupa para uma ocasião especial? A ocasião especial é hoje, quando você saiu da sua casa para trabalhar, quando você saiu da sua casa para vir para a igreja, quando você saiu para ir para a escola, enfim. E às vezes nós não percebemos que nós adquirimos durante a vida crenças limitantes. E eu falei aqui, domingo, sobre alguns pilares, né? Alguns princípios que nós devemos estabelecer, que nós devemos praticar para alcançarmos então esta vida de abundância. Eu falei sobre ter temor e reverência ao Senhor. Eu falei sobre o pilar da generosidade, né? Que quando nós temos esta vida de generosidade, nós alcançamos a prosperidade. Eu falei sobre a obediência e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um outro pilar que vai trazer riqueza, que vai trazer honra, que vai trazer dignidade, que vai trazer prosperidade para a sua vida. Que pilar é esse? O pilar chamado integridade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da integridade. Por quê? Porque existe uma crença também limitante que acaba nos roubando e nos impedindo, às vezes, de viver coisas extraordinárias, porque nós adquirimos uma crença limitante. Então, que crença limitante tem a ver com integridade? Às vezes nós achamos assim, eu já ouvi, pessoas falando isso. Nesse país, gente honesta não cresce. Quem faz tudo certinho, só leva na cabeça. Que adianta você ser correto? Olha aí, todo mundo que é incorreto está aí crescendo, se dando bem, e a gente que quer viver a vida certa, com integridade, não vale a pena. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença errada. E esta crença, ela traz consequências seríssimas e empobrece. E hoje eu estou aqui para te dizer que vale sim ser íntegro, vale a pena sim ser íntegro. Biblicamente falando, porque nós vivemos num mundo onde nós estamos aqui fisicamente, mas há uma influência espiritual sobre nós. Ainda que alguém não acredite, ainda que alguém não entenda, ainda que as pessoas desconheçam, há uma influência espiritual neste mundo que nós vivemos. Nós precisamos entender isso. Há forças espirituais do mal, principados, potestades, dominadores deste século, há entidades espirituais do mal, assim como há forças espirituais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, do bem. Então, nós estamos vivemos no mundo físico, mas há uma influência espiritual sobre as nossas vidas. E quando nós abrimos concessão para que a nossa vida se afaste desta integridade, se afaste daquilo que é certo, se afaste daquilo que é justo, automaticamente nós estamos roubando a nossa vida. Por quê? Porque o inimigo atua através disso. Aí sim, nós estamos abrindo uma brecha gigantesca para que o inimigo possa atuar, para que o inimigo possa agir. Então, o que eu vou falar hoje não é algo assim, bispo, isso aí é muito ultrapassado, falar disso. Não, não é. Porque às vezes a gente não percebe que os nossos valores vão sendo roubados. Talvez você perdeu um monte de valor que você tinha, valores espirituais, éticos, morais que você aprendeu com Deus, e por consequência da vida, por qualquer razão, por qualquer motivo, ou uma crença qualquer que foi estabelecida na sua vida, você foi abrindo concessões e você foi abrindo mão. E é exatamente por isso que muitas coisas não acontecem na sua vida. Entenda isso com carinho que eu estou te dizendo. Aí talvez você diga, bispo, sabe que eu sou uma pessoa
que eu acordo às 6 horas da manhã, eu vou dormir às vezes 1, 2 horas da manhã, bispo. Eu trabalho. Pô, eu sou trabalhadora, eu sou trabalhador, eu sou uma pessoa que eu me dedico, eu sou uma pessoa esforçada, eu não brinco com as coisas, não, eu trabalho muito. Mas talvez você seja essa pessoa dedicada, esforçada, mas que não tem vivido com integridade em algumas áreas da sua vida. E aí, por conta disso, você não tem prosperado em todos os seus caminhos. Por quê? Porque eu estou falando espiritualmente, amados. A bênção, quem libera para mim e para você é Deus. Quem abre a porta para mim e para você é Deus. Quem faz coisas acontecer nas nossas vidas é o Senhor. Então, esse é um pilar que Deus não negocia. Amém? Então, a gente precisa entender isso daqui, porque a gente está vivendo numa sociedade em que as coisas estão, cada vez, cada um faz o que quer, as pessoas já não levam muito as coisas a sério, tem gente que já não se importa mais, sabe quando eu já chutei o balde, eu já não estou mais nem aí, eu não ligo para mais nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Permita que o Espírito Santo de Deus hoje fale ao teu coração, porque se você entender essa questão da integridade, ser íntegro nas coisas que você faz, você vai perceber como muitas coisas vão mudar no seu caminho, como muitas portas vão começar a se abrir para você. O salmista no Salmo 139, ele fala assim, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o que ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o rei Davi, ele sabia que Deus sondava os corações e que Deus retribuía a cada um segundo a integridade que ele avistava, que ele via no coração de cada pessoa. Então, ao sermos sondados por Deus, é importante que a gente tenha esse coração. É importante que a gente não se deixe contaminar, que a gente não se deixe, levar pelas coisas que nós sofremos ou alcançamos durante a nossa vida, que vai se aproximando de nós. Você sabe que a gente é tentado o tempo todo a não viver com integridade nas coisas de Deus, com integridade com a nossa vida espiritual, com integridade com as coisas que chegam nas nossas mãos. Olha, Davi sabia tanto isso que ele orienta o filho dele. É uma orientação que Davi dá ao filho dele, em 1 de Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, por que Davi está orientando o filho dele a viver em integridade? Porque Davi sabia que quando nós andamos no caminho da integridade, servindo a Deus, honrando a Deus, vivendo debaixo dos princípios de Deus, nós prosperamos. Os princípios de Deus traz prosperidade para a nossa vida. Não é uma utopia isso, não é uma falácia, não é que as pessoas, é porque a gente fala muito isso. Não é, amados. É verdade, quando a gente anda debaixo dos princípios de Deus, quando a gente anda debaixo da vontade de Deus, a nossa vida prospera. Você sabe que é tão extraordinário isso, que eu vejo pessoas assim que têm essa vida reta, essa vida íntegra. Tem pessoas que tentam prejudicar, não conseguem. Tem pessoas que tentam de alguma forma tirar proveito da pessoa, elas não conseguem. E ainda que alguém tire proveito do íntegro, sabe o que acontece? Deus restitui. Ainda que alguém faça um mal para o íntegro, Deus opera com justiça na vida dessa pessoa. Então, vale a pena nós termos uma vida que honre a Deus.
Hoje a gente vê, sabe, é tão difícil confiar nas pessoas, até no cristão. Mas eu sou de uma geração que quando alguém falava assim, não, eu tenho um conhecido que ele é crente, falava que ele era crente, vixe, pode confiar. Hoje é o contrário. Se a pessoa fala, não, tem um amigo que ele é crente, se falar que é pastor, então, meu Deus, é ladrão. Porque já se olha com esse olhar negativo, com esse olhar meio marginalizado. Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ver, até pastores fazendo tanta coisa, mexendo com tanta coisa errada, que perdeu-se a credibilidade no meio evangélico, perdeu-se a credibilidade na obra de Deus. A gente vê pessoas na televisão, o tempo todo, pedindo dinheiro. Hoje com a internet, né, eu vejo muito, hoje o meu acesso maior é na internet, eu uso muito mais a internet do que o televisor em casa, e eu vejo toda hora, chega uma mensagem, é uma coisa, e é fraudando, e é falando, e é enganando. E a gente vê que até as coisas de Deus, igreja, se perdeu a referência, perdeu-se a credibilidade até mesmo de um pastor, de uma pessoa. Antigamente, quando se queria falar mal de um evangélico, falava assim, ele é evangélico, é bitolado. E esse aí é bitolado. Hoje não. Hoje, muitos evangélicos, a pessoa fala, esse é sem vergonha, esse não vale nada, isso aí é enrolado, isso aí. Então, assim, não pode. Quando eu digo ter integridade, eu quero, por exemplo, dizer para você que a nossa palavra, ela é sim, sim, não, não. Se você deu a sua palavra, empenhou a sua palavra, você tem que ir até o fim com ela. Como um cristão, se nós falarmos algo, amados, se chover canivete, a gente tem que cumprir o que nós prometemos. Por quê? Porque isso é andar em integridade. Porque isso traz a bênção de Deus até você. Isso afasta a pobreza do seu caminho, isso afasta a miséria da sua vida. Então, nós temos que desenvolver esse modo de vida. Sabe, nós temos que desenvolver uma vida cujo o nosso caráter, ele possa refletir a Cristo. Porque do contrário, nós estaremos o quê? Prestando um desserviço ao reino de Deus. Sabe, cada ação sua, minha, cada atitude sua e minha, nós estamos prestando um serviço ou um desserviço ao reino. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. A gente está vivendo um mundo, hoje é tudo muito normal, mas não tem nada de normal. O Senhor Jesus, diz a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Então, bispo, o que é andar em integridade? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, não querer tirar proveito de ninguém. Como um cristão, eu queria dizer uma coisa para você. Não queira tirar proveito de ninguém. Não queira se beneficiar através de uma fraude, se beneficiar prejudicando alguém, se beneficiar fazendo algo, sabe, que vai prejudicar alguém. Isso não é bom. Isso não procede de Deus. O salmista fala nos Salmos 37, 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. O que acontece com o íntegro? 19. Não serão envergonhados nos dias do mal. E nos dias da fome se fartarão. Ou seja, nós, por andarmos diante da vontade de Deus, por fazermos a vontade de Deus, vamos ter fartura, vamos ter abundância, vamos ter prosperidade, vamos ter o melhor de Deus nas nossas vidas. O contrário disso nos faz cair. O contrário disso faz você perecer. Você consegue entender o que eu estou te falando? Eu sei que às vezes assim, bispo, isso é uma coisa tão natural. É natural. Mas às vezes nós criamos uma crença. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Isso não tem problema. A gente vai abrindo algumas concessões nas nossas vidas, e quando a gente percebe, o nosso caráter foi totalmente deturpado. A gente vai abrindo pequenas concessões, e sem perceber, o seu caráter, a sua vida, você já pensa de forma errada. Vou explicar isso para você entender. Às vezes a gente vai se moldando tanto,
se afastando dos princípios de Deus, da vontade de Deus, que quando nós pensamos em algo, nós pensamos sempre na maneira de dar um jeitinho, na maneira de fraudar, na maneira de nos beneficiarmos, na maneira de tirarmos proveito, da maneira de nós, de alguma forma, levarmos vantagem. Esse não é o caminho reto que Deus quer que você ande. O Salomão, em Provérbios 28:10, diz assim: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. Então, às vezes a gente vê pessoas querendo levar vantagem em cima dos outros. Sabe o que a pessoa está fazendo? Ainda que seja um cristão, vai cair na própria cova que fez. Quando você quer, de alguma maneira, se beneficiar, se dar bem, quando você quer, de alguma forma, arrumar um atalho, ir por um caminho equivocado, você está cavando a sua própria sepultura, a sua própria cova. Você está cavando a cova que você mesmo dormirá. Então, não há nenhuma vantagem em nós querermos levar vantagem de forma desonesta, de forma errada. Bispo, mas eu ouvi numa quarta-feira, num frio desse, sair da minha casa para ouvir um sermão desse, mas é importante, sabe por quê? Porque algumas oportunidades são perdidas e você nem percebe por conta de um comportamento equivocado que você tem. Às vezes você nem imagina que tem alguém te analisando. Às vezes você não imagina que alguém está esperando exatamente uma postura diferente sua, e você toma uma postura às vezes errada e aquilo acaba te prejudicando. Às vezes nós não imaginamos que tem alguém nos analisando, que tem alguém às vezes olhando o nosso comportamento, talvez algo que chegaria às nossas mãos é impedido por um comportamento, por uma atitude que nós temos. Então, o tempo todo nós lidamos com pessoas. O tempo todo. Você sabe que qual é o maior marketing que existe hoje? A internet. É verdade. Fora ela, qual é? Ainda é o boca a boca, não é? Não é o boca a boca? Quando você gosta de um lugar, o que você fala? Eu vejo a bispa falando do lugar que ela vai pintar o cabelo, que ela vai fazer tratamento de beleza. Ela fala, não, porque lá fulano faz isso, não, porque lá bota o cílio postiço, não, porque lá bota aquele cabelo que ela estava outro dia, que não era dela, era emprestado. Brincadeira, isso é natural ao extremo. Aí eu paguei, achei que era, olha a integridade, você não me falou nada, hein? Vai cair o cabelo na rua. Enfim, eu vejo ela fazendo propaganda. Não, porque o meu cabeleireiro. Ok, quando você gosta de algo, o que você fala? Você faz uma propaganda saudável, positiva. O contrário é a mesma coisa. Você sabe que às vezes, por uma pequena atitude que nós temos, a gente perde muitas coisas. Eu me recordo uma vez, uma coisa assim, é um desabafo. Eu chamei um senhor para fazer um serviço aqui na igreja. E aí, ele veio fazer um serviço aqui e tal, fez um serviço. E ele me pediu um adiantamento do dinheiro para ele comprar o material. Eu dei o adiantamento, ele veio, fez o serviço, não ficou certo. Eu falei, está errado. Não, mas eu vou voltar para consertar. Tá bom. Aí eu peguei, precisava de um outro serviço, falei, olha, vou contratar esse serviço do senhor, o senhor vem, faz esse serviço agora e já conserta o antigo. Ele não veio consertar nem o antigo e não veio nem fazer o outro. E eu fiquei em cima, fiquei cobrando. Ele não terminou o serviço. Passou um tempo, uma pessoa me procurou e disse assim, bispo, eu preciso fazer um orçamento desse tipo de material, assim. Você tem alguém para me indicar? E eu falei assim, não tem. Mas você não fez lá na igreja? Eu falei, mas eu não indico nem para o meu pior inimigo.
Ainda mais para você que é um amigo, irmão, uma pessoa que eu amo, nunca que eu vou indicar essa pessoa para você. E eu vou falar aqui, não é brincadeira não, tá? De verdade, não fiquem assustados não. O orçamento que essa pessoa me procurou para eu indicar alguém, a pessoa, era um orçamento de quase R$200 mil. Por uma porcaria, que foi R$300, R$400 que a pessoa usurpou da igreja, porque o dinheiro não era meu, era da igreja, e não veio fazer, eu tive que fazer em outro lugar, eu tive que pagar para fazer em outro lugar, porque a pessoa não fez. Quando alguém me pediu uma indicação, eu disse, não tem. Essa pessoa, mas você não fez lá? Eu falei, essa pessoa eu não indico. Não é maldade do meu coração, não é porque eu sou ruim, é porque se a pessoa não teve integridade comigo, com uma igreja, você acha que ela vai ter integridade com alguém que eu vou passar para fazer serviço para ela? Nunca. Então, às vezes a gente não percebe, quando eu digo de abundância, às vezes tem coisas que as coisas não nos são confiadas, porque às vezes nós temos uma postura que denigre a nossa própria vida, de não sermos confiáveis. Amados, aquilo que for colocado nas suas mãos para você fazer, faça o seu melhor. Por isso a Bíblia fala, quando fizer algo, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu prefiro tomar prejuízo se eu for prestar um serviço para alguém, eu prefiro me prejudicar, tirar do meu bolso para honrar o meu nome, a minha vida, do que prejudicar qualquer pessoa. Porque eu sei que isso volta de forma muito avassaladora para a minha vida. Eu sei que Deus traz muito mais. Então, às vezes a gente acha que se beneficiar de algo pequeno, isso aqui vai me fazer, isso aqui vai me trazer dignidade, isso aqui é o que... Não, muito pelo contrário. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, vale a pena a gente ter uma conduta reta, vale a pena a gente honrar o nosso nome. Olha, entenda uma coisa aí com carinho, tá? Não vai ficar se sentir ofendido, ofendida, não, mas reveja os seus conceitos e os seus valores hoje. Estou chamando você para uma reflexão, Deus te trouxe aqui hoje para uma reflexão, para você entender o seguinte, é necessário que você viva de acordo com os princípios de Deus, porque esses princípios vão trazer muita honra e muitos benefícios para a sua vida. Amém? Olha o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso, em Tito, no capítulo 2, versículo de número 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Olha isso aqui, olha, um bom padrão na sua obra, naquilo que você faz, reverência, linguagem sadia. Amado, cuidado com a sua linguagem. O nosso linguajar fala muito a nosso respeito. O nosso linguajar demonstra muito o que está no nosso coração, demonstra muito desta integridade que está nas nossas vidas. Isso é muito sério, né? Para quê? Para que o adversário seja envergonhado. Porque se alguém se levantar contra a sua vida, falar de você e etc, 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 a tua conduta vai te proteger, a tua integridade te protege. Você sabe que tem coisas que nós não precisamos nos defender? A nossa integridade nos defende. Tem coisa que você não precisa justificar, porque a tua integridade justifica você. Mas falaram isso, falaram aquilo, falaram. Quem falou? Fulano. Não tem integridade. Pronto, você não precisa falar mais nada. Porque, geralmente, quem fala da vida alheia é quem não tem integridade, né? Aquele que não é íntegro é que sai falando da vida dos outros. Então, a tua integridade te protege. Olha o que diz aqui, olha só. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim
de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quando a Bíblia fala furtar, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, às vezes a gente acha que furtar, o que é furtar? Ir lá e pegar alguma coisa. Sabe que às vezes você pode até, talvez você nem percebe, mas você pode furtar, por exemplo, alguém, quando no seu horário de trabalho, ao invés de você estar trabalhando, você fica lá no banheiro, no Zap, vendo vídeo ou fazendo qualquer coisa, você está furtando, porque você é pago para trabalhar. Estou dando um exemplo simples, bobo, mas isso diz muito a nosso respeito. Aí a pessoa fala assim, eu não sou reconhecido no meu trabalho, eu trabalho, não ganho nada, não sou reconhecido, não saio dessa vida, nossa, 20 anos nesse lugar, a minha vida não muda. Mas às vezes a pessoa faz isso, mas ela está dentro do banheiro, ameaça chover, a pessoa fala, não vou porque eu vou ficar com gripe segunda-feira. Não, mas hoje é sexta. Não, mas eu já não vou hoje porque segunda eu vou estar com gripe, então eu já vou pegar o atestado. Mas a pessoa não percebe que esse tipo de conduta o empobrece. E sabe, amados, com todo respeito eu vou falar isso aqui, não fica chateado comigo não. Tem um monte de cristão agindo assim, dando mau testemunho. Às vezes é aquele cristão que pega um dinheiro emprestado e não paga, que fica ligando para, fulano, você pode me arrumar um dinheiro emprestado aí? Deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade, vou falar uma coisa aqui, tem um monte de gente agora pela internet, várias pessoas aqui, mesmo que seja um irmão seu da igreja, se não é da tua família, se não tem um grau de intimidade com você, de abrir a geladeira da tua casa, deitar no teu sofá e pôr a perna para cima, te ligar pedindo dinheiro emprestado, não empreste. Não, mas porque é o irmão da igreja. Mas não importa que é irmão da igreja, não empreste. Sabe por quê? Porque tem irmão da igreja que pega dinheiro emprestado, não paga, depois sobra para a igreja. A igreja que fica mal falada, a pessoa fala, vou embora da igreja, porque lá o pessoal pede dinheiro emprestado e não paga. Isso não é a conduta de um cristão. Primeiro que a Bíblia fala que você vai ter para emprestar, não vai tomar emprestado. Mas se por algum motivo isso for necessário, e você um dia tomou, pague. Amado, não espere ninguém te cobrar, pague. Não, estou dizendo aqui, em nome de Jesus, sabe por quê? Porque, às vezes, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque é importante a gente entender que, às vezes, uma falha, uma falta de integridade nos empobrece. E aí você vê que a pessoa vai viver numa recorrência, sempre vivendo da mesma maneira. Eu vejo na Bíblia Sagrada algo tão extraordinário, e eu queria caminhar para os minutinhos finais que eu tenho aqui falando sobre isso, nesses 5 minutos que eu tenho, eu queria falar para vocês o que aconteceu com Davi. Davi, chega um momento da vida dele, que ele manda o pessoal dele, a equipe dele, fazer um censo para ver qual era o tamanho do exército dele. Eu quero saber o tamanho do meu exército. E aí, um dos homens mais próximos de Davi disse, Davi, não precisa disso. Ele disse, não, estou mandando, vai lá, faz um censo, eu quero saber quantos homens eu tenho no meu exército. E aquilo foi a Bíblia chama de pecado, de afronta. Porque todas as vezes que Davi ia para a batalha, quem dava vitória para Davi era Deus, não era o exército. Não importava se ele tinha 100 mil homens, 200 mil homens, todas as vezes que ele fosse para a guerra, Deus garantia a Davi a vitória. Então Deus ficou muito entristecido e disse que aquilo havia sido um pecado. E aí em 1 de Crônicas, Deus confronta Davi, Deus fala isso para Davi, Davi se arrepende, e aí, como era costume naquela época, não mais hoje, mas naquela época era um costume, Deus então mandou que Davi fizesse um sacrifício para que aplacasse aquele pecado que ele havia cometido. Isso é narrado em 1 de Crônicas 21, 18. Então, o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o
Jebuseu. Então, quando Davi vê a bobagem que ele fez, Deus confronta Davi, Davi se arrepende, Deus manda ele fazer um sacrifício, levantar um altar, fazer um sacrifício. Deus manda Davi se retratar através de um sacrifício. Era um costume daquela época. Olha o que acontece, olha que interessante isso aqui. Davi era o rei. 1 de Crônicas, agora capítulo 21, versículo 21. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, saindo da eira. Se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga que sobre o povo, dá-mo pelo seu devido valor. Olha só, Davi era rei, ele era a maior autoridade que havia em Israel. Ele se encontra com Ornã, Ornã se inclina, se ajoelha diante de Davi, Davi levanta ele e fala assim: olha, tem um lugar aqui que Deus mandou sacrificar, eu gostaria de sacrificar nesse lugar, você me vende esse lugar? Ele era rei, e ele humildemente disse assim: olha, quanto você quer por esse lugar? Dai-mo pelo seu devido valor. Olha o que Ornã fala para Davi. Então disse Ornã a Davi: toma-me o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de manjares, dou tudo. Quando Davi vai falar com Ornã, ele fala: olha, eu quero comprar esse pedaço aqui para eu poder... E Ornã fala assim: não, você é o rei, eu te dou tudo, você pega o que você quiser, eu te dou o boi, eu te dou a lenha, eu te dou o que o senhor quiser, o senhor não precisa pagar nada. Olha o que Davi faz. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Sabe o que Davi está falando aqui? Eu não vou usurpar do que é seu, eu não vou usurpar do meu poder, eu não vou usurpar da sua vida, eu quero pagar o que é devido. Davi está nos ensinando uma aula de integridade, porque às vezes eu vejo pessoas que querem se beneficiar do seu poder, querem se beneficiar do seu cargo, querem se beneficiar porque tem um status, ou por qualquer outra coisa. Então, isso não é bom. Nunca queira tirar proveito de ninguém, porque você é uma autoridade, ou porque você tem alguma notoriedade, ou por qualquer outra razão ou motivo. Nunca queira tirar proveito de ninguém. Guarda isso no teu coração. Nunca use, nenhum tipo de oportunidade na sua vida para tirar proveito de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada disso. Essa integridade de Davi, em não usurpar da condição de rei, dizendo: eu não vou dar para Deus algo que não me custou nada. Eu não vou fazer um sacrifício com coisas dos outros. Eu não vou me beneficiar de algo que não é meu. Isso é uma lição para mim e para você. Não queira se beneficiar daquilo que não te pertence. Não queira se beneficiar daquilo que não é seu. Sabe? E eu queria encerrar com Abraão, que também passa por uma situação semelhante. Abraão, ele luta uma batalha contra 5 reis. 5 reis se unem, entram numa guerra tremenda e saem dizimando diversas cidades, entre elas Sodoma, onde estava o sobrinho de Abraão. Até aí os 5 reis terem se unido, entrarem numa batalha, numa matança, problema zero. Mas, quando eles chegam em Sodoma, além deles arrebentarem com tudo, eles mexeram onde não deveriam mexer. Eles pegam o sobrinho de Abraão, Ló, e levam Ló cativo com sua família como escravo. Alguém chega para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, os reis se uniram, fizeram uma barbárie, uma matança grandiosa,
entraram em Sodoma, arrebentaram contigo, com tudo, pegaram o teu sobrinho e levaram embora. Abraão falou, não, meu sobrinho não, ele é filho do meu irmão morreu, meu pai cuidava dele, meu pai morreu, está debaixo do meu cuidado, é meu filho. E Abraão pega, para lutar numa batalha contra 5 reis, milhares de pessoas, ele pega 318 homens e ele vai para uma batalha. Ele vence, ele com 318 homens, ele vence a guerra. Ele volta e o rei de Sodoma encontra com ele. Quando o rei de Sodoma encontra com Abraão, ele fala para Abraão, Abraão, fica com tudo que você recuperou, os despojos da guerra de Sodoma, que era de Sodoma, você pode ficar com tudo. Só me devolve as mulheres, as crianças, as pessoas que foram levadas como escravos. E Abraão fala a seguinte frase para o rei de Sodoma. Ele diz assim, olha, pega tudo que é teu e leve embora, para que você nunca diga que eu enriqueci Abraão, para que você nunca diga que eu estou rico às suas custas. Então, isso me faz entender o seguinte, às vezes a gente não consegue ter a compreensão, a dimensão de que a nossa integridade é o maior patrimônio, a maior riqueza que nós temos. Você sabe, amados, que portas se abrem quando você tem integridade. Portas se abrem quando as pessoas olham e sabem que você é um homem ou uma mulher íntegro, as pessoas confiam em você. As pessoas vão confiar em você. Coisas serão colocadas nas mãos dos íntegros. Pessoas vão confiar bens, pessoas vão confiar coisas nas suas mãos. Nós não confiamos algo que é de valor na mão de uma pessoa que nós não confiamos. Como a gente espera que alguém vai colocar algo nas nossas mãos se nós não formos de confiança? Então, o que Deus quer? Eu queria encerrar falando isso com você. Nós vivemos numa sociedade que tem dito assim, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser íntegro, não vale a pena ser correto nas coisas, não vale a pena. A lei de Gerson é a melhor que existe, levar vantagem, se eu puder tirar, eu vou tirar. Isso é uma crença que nós ouvimos e que está instalado na vida de muitas pessoas, eu quero dizer isso, na vida de muito crente. Mas eu queria dizer para você hoje isso, tira isso da tua vida. Sabe por quê? Porque é na integridade que Deus vai te honrar. É quando você é reto, correto naquilo que você faz. O que é do outro, amado, é do outro. O que é seu, é seu. Olha, você não precisa tirar proveito de ninguém. Sabe, uma vez tinha um senhor que estava frequentando a nossa igreja e ele foi fazer um serviço aqui e ele mandou uma pessoa para fazer um serviço aqui que ele iria pagar essa pessoa. O rapaz veio, mediu a parede para fazer o serviço e esse senhor falou assim, olha, é 60 metros quadrados. Eu falei, tá bom, 60 metros, foi tudo acertado. E eu depois falei, 60 metros, eu acho que tem mais. E eu peguei uma trena e eu medi, falei, deu 85. Eu falei, ele mediu errado. Eu liguei para esse senhor e disse, olha, o rapaz esteve aqui, ele mediu errado, 85, ele mediu 60. E essa pessoa me disse assim, não vamos falar nada. Eu disse, hã? Eu falei, não, 85, como não vamos falar nada? Não, eu vou pagar os 60 metros para ele. Eu falei, irmão, está errado. Eu achei que era uma brincadeira. O rapaz veio, fez o serviço todo. Aí ele falou para mim, eu falei para ele, 85 metros, né? Ele falou, não, é 60. O rapaz já até me pagou. Eu disse, não senhor, é 85, o senhor meça direito, tem 25 metros a mais. Ele disse, não, eu medi. Ele falou, o senhor mediu errado. Aí eu estica a trena, esticamos. Ele disse, rapaz. Aí eu liguei para esse senhor na frente dele e disse, olha, querido, o rapaz veio fazer o serviço aqui e tal. Lembra que eu te falei que era 85? Não, mas eu já paguei para ele, é 60.
Aí o senhor estava aqui, né? Não, deixa para lá, ele já pagou 60, deixa para lá. Eu falei, qual é o metro quadrado desse serviço? Aí ele falou, R$10. Eu disse, 10 a 25 é R$250. Eu entrei no escritório da igreja, peguei uma folha de cheque, R$250, preenchi, assinei, entreguei na mão dele e falei assim, isso é o justo, o senhor trabalhou por isso aqui, está aqui. Porque eu jamais permitiria que alguém saísse daqui para um dia dizer que fez serviço na igreja, foi enrolado, por causa de R$250, tem gente que suja o nome. Você consegue entender? Que são coisas que, não faça isso. Tem gente que se alguém der um troco de R$10 a mais, me deu 10 a mais, não percebeu, vou pôr no bolso. Ainda vai dar testemunho no culto de domingo. Não, porque Deus essa semana me abençoou com... Meu amado, viva com integridade. Se você tiver que tomar prejuízo, tome. Mas tenha certeza que você não vai sair prejudicado, porque Deus vai te honrar. Não vamos deixar que os valores do mundo nos distorçam ao ponto de nós perdermos a nossa identidade. Porque sabe, hoje a gente negocia 25 metros a R$10, a gente acha que tirou, isso não é nada. Amanhã a gente vai para, tira mais um pouco. Daqui a pouco a gente destrói a nossa vida. Porque como a generosidade gera prosperidade, a falta de integridade empobrece. E a gente vê pessoas que você fala assim, como é que pode a pessoa ter um negócio, trabalha, não prospera, gente. Às vezes por trás tem um detalhezinho, não está sendo correto em algumas coisas, e aí Deus não honra. Faça o que você tem que fazer. Eu sei que às vezes isso até, bispo, isso é uma coisa meio chata. Não tem problema, é importante a gente entender isso, a gente ajustar. Sabe, cada detalhezinho da nossa vida, ajusta, vai aparando cada aresta, cada detalhezinho, ajusta, porque Deus sempre vai te honrar. Eu encerro dizendo, a prosperidade, a abundância de Deus, as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre a vida das pessoas que vivem debaixo de integridade. Sabe por quê? Porque tem um atributo de Deus que Ele não muda. Deus é justo. Diga, Deus é justo. Fala para o seu irmão, fala, Deus é justo. Eu queria encerrar orando com você, pedindo para, se tem alguma coisa, bispo, bispo, eu tô enrolado, bispo. Bispo do céu, eu estou enrolada. Vamos desenrolar isso hoje em nome de Jesus. Vamos desenrolar. Pai, eu sei que às vezes na caminhada, durante a caminhada, muitas coisas vão acontecendo. Às vezes o convívio com pessoas que não são corretas. Às vezes, Pai, o convívio com pessoas que acabaram nos influenciando a sermos iguais a elas. E a gente se perdeu no meio do caminho. Talvez levado pela cobiça, pela ganância, pela necessidade, talvez pela necessidade de pagar as contas, de honrar os compromissos. O pecado de Davi foi não confiar no Senhor e fazer um censo sobre o exército, achando que era o exército que ganhava a guerra. Às vezes o nosso pecado, Pai, é não confiar que o Senhor vai prover e agirmos de forma errada para nos beneficiar. Isso é pecado, é falta de confiança no Senhor. Deus, se alguém está aqui pela internet ou vai ouvir essa mensagem algum dia e está nesta situação, que o Teu Espírito hoje possa acender uma luz de alerta. Que o Teu Espírito hoje possa trabalhar alertando esse homem, esta mulher, para viver debaixo da integridade do Senhor. Porque é no caminho da integridade
que nós vamos encontrar com a prosperidade, com a abundância que vem do Senhor. Pai, nos ajuda, cada um de nós, a começar por mim, a cada dia da minha vida. Me faz, ó Deus, olhar para o Senhor, recobrar o juízo. Me faz, em cada dia da minha vida, seguir os seus passos. Senhor, e que assim seja com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Eu declaro que a graça, a tua paz, a tua misericórdia e o amor do Senhor nos dirija, Pai, hoje, por mais uma semana abençoada, por um restante de semana abençoada, em nome de Jesus.